E vamos te contando a expectativa para o dia. O ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, deve depor hoje à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Thaisa Medeiros vai trazer para a gente um pouco dessa expectativa, o horário desse depoimento e o que já sabemos. Thaisa, bom dia. Oi, Carol, bom dia. O general Marco Antônio Freire Gomes depõe, então, hoje, no âmbito daquela investigação a respeito de uma suposta tratativa de plano de golpe de Estado que teria acontecido entre Bolsonaro e seus aliados. Então, Freire Gomes está já preparado para esse depoimento. Segundo interlocutores informaram para a nossa analista Jussara Soares, ele pretende colaborar com os investigadores, respondendo todas as perguntas feitas nesse interrogatório que vai ser feito hoje, então, na Polícia Federal. Vamos lembrar que ele foi comandante do Exército entre março e dezembro de 2022 e ele é um dos generais vistos como uma das pessoas que não aderiu à tentativa de golpe de Estado. Ele chegou a ser chamado pelo general Walter Braga Neto, que era um dos ministros de Bolsonaro, como frouxo por conta disso. Então, a ideia da Polícia Federal é entender qual é o bastidor, qual é aquele clima que havia naquela época em relação a essa tentativa de golpe de Estado. Então, na semana passada, a Polícia Federal ouviu Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, que também falou a respeito desse planejamento para tentar manter Bolsonaro no poder, e ele, na ocasião, teria dito, então, aí a respeito de acionar os militares chamados Kids Pretos para compor aí a força militar que ajudaria nesse golpe de Estado. Então, o general Teófilo falou sobre isso na semana passada e a tentativa da Polícia Federal é, ouvindo hoje o outro general, conseguir fazer melhor essa linha do tempo para compreender a participação de todos esses nomes nessa tentativa de golpe de Estado. Então, mais uma pessoa sendo ouvida pela Polícia Federal no âmbito dessa investigação sobre a tentativa de um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder após as eleições de 2022, quando Lula já havia sido escolhido o presidente do Brasil nas urnas pela população brasileira. Carol. Obrigada, Thaisa. Vamos nessa expectativa para o dia, te contando o que vai ser destaque, o que vai ser manchete, também com a análise, bastidor, apuração da Larissa Rodrigues, que está com a gente. Larissa, a Thaisa nos conta, a expectativa é de que o general Freire Gomes fale à Polícia Federal e se junta agora a um grupo de investigados que tem nomes como Valdemar Costa Neto, Anderson Torres, nomes que já falaram à Polícia Federal, que prestaram depoimento. Estão claras as perguntas que a Polícia Federal deve fazer? Ou seja, a gente, com base nas investigações, sabe o que os agentes devem perguntar ao general que comandava o Exército? Carol, conversando com algumas fontes da Polícia Federal, dá para a gente dizer o que eles esperam conseguir tirar deste depoimento. Um detalhe importante, há uma expectativa que esse depoimento aconteça no início da tarde, porque eles estão esperando ainda que o general chegue ao Brasil. Ele estava fora do Brasil, mas ao ser convocado para esse depoimento, se colocou disponível, como a Jussara trouxe para a gente. Inclusive, a defesa já teria sinalizado junto à Polícia Federal de que ele está disposto a falar. Outro detalhe importante, o que eles esperam ali, de acordo com a Polícia Federal? Que seja, entre aspas, muito valioso esse depoimento. Eu escutei isso de uma fonte da Polícia Federal. Primeiro, porque ele está disposto a falar e para tentar entender essa contradição, de fato, se ele teria enviado, o seu representante, digamos assim, à reunião com Bolsonaro. Outro detalhe importante que me pontuaram desse depoimento. Eles querem saber especialmente também sobre os acampamentos que ficaram na porta do Exército aqui no QG em Brasília. Se essa definição de não retirar os até então manifestantes, da porta do QG do Exército veio por ordem de Bolsonaro, ou se o próprio general também achou que podia deixar eles ali enquanto fosse possível. Então, são essas duas linhas. Primeiro, entender se há uma contradição, se ele vai negar que tem enviado esse representante à reunião com Bolsonaro, ou se de fato ele confirma, mas diz que não esperaria, isso me pontuaram ali da defesa, que fosse o assunto da reunião uma tentativa de golpe de Estado. E outro detalhe especial, entender como foi montado todo esse processo, em especial
com a permanência daqueles manifestantes na porta do QG do Exército. O quanto teve, digamos assim, uma validação por parte do general, então comandante do Exército, para que aquelas pessoas ficassem aí, o que a gente sabe que, com o passar do tempo, foi levando, inclusive, à tentativa de golpe de Estado, culminando, inclusive, naqueles atentados criminosos do dia 8 de janeiro. Pois é, e de olho muito nessa cronologia dos fatos, né, Larissa, que a Thaisa nos lembrava, porque o general Freire Gomes estaria numa reunião no dia 7 de dezembro, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro teria apresentado a minuta de golpe. E além do general, os outros comandantes das forças também estariam presentes, bem como o ministro da Defesa. Exatamente, e eles querem entender qual teria sido, digamos assim, o papel de cada um. Então, até que ponto se sabia qual era o assunto, ou se todos foram chamados para essa reunião e foram, entre aspas, surpreendidos com essa tentativa de esquematizar um golpe. Quem, de fato, colaborou e confirmou, beleza, Bolsonaro, estamos com você, vamos dar sequência. Até agora, há um entendimento que o general poderia ter se afastado disso. Por outro lado, há uma expectativa ali de pessoas do PL que o próprio Exército esteja tentando blindar o general. Então, a Polícia Federal quer entender isso. Qual foi o papel do general? Ele se recusou mesmo a dar andamento a uma tentativa de golpe? Mas se ele se recusou, por que tinha um representante dele numa reunião também sobre tentativa de golpe? Se ele se recusou, porque ele não levou adiante às autoridades competentes uma espécie de denúncia de que isso estava sendo armado. Então é muito esperado, dá para a gente dizer que é um dos depoimentos mais esperados, que há um certo otimismo, porque o próprio general já informou à Polícia Federal, segundo fontes, via sua defesa, que está disposto a colaborar. E me pontuaram que deve ser também um depoimento longo, obviamente, já que a Polícia Federal tem muito o que questionar ao general.